Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mágico diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Eletro, 150 megas, app não compartilhado e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Sobre a Netflix cancelar as contas sem acesso, eu já ouvi falar de pessoas que assinam a Netflix, mas preferem consumir até conteúdo Netflix por fora, em canais alternativos. Olha pra Netflix como se fosse uma espécie de passe pra pirataria. Não, eu já tô assinando aqui a Netflix, eu posso acessar o que eu quiser. Inclusive a pirataria tem aumentado nos últimos tempos. Eu não sei como é que tá nesse momento de pandemia, mas ela vinha aumentando nos últimos tempos exatamente por essa pulverização dos serviços de streaming. Onde é que tá tal coisa? E não, tem que assinar aquele outro serviço. Não, tá nesse aqui, tem que assinar. Teve esse aumento. E a mesma coisa acaba virando o Spotify, uma espécie de passe para pirataria para algumas pessoas, como era a iTunes Music, né? Que você fazia upload das suas músicas e elas ficavam, entre aspas, legais, mesmo que você tivesse baixado. Até o Spotify acabou removendo o limite que tinha de 10 mil músicas para você baixar offline. 3 anos atrás era um número engraçado, acho que eram 3.333, alguma coisa assim. Tinha um número engraçado de o máximo que você podia baixar de músicas para ficar no dispositivo offline. Aí aumentaram para 10 mil, agora tá ilimitado, depende da memória do aparelho. Tem alguns limites que são sem sentido. Por que 3 mil e tantas músicas? Por que 10 mil músicas? Você pode argumentar, mas 10 mil é muita coisa. Concordo, mas sei lá, eu quero fazer uma festa, colocar tudo no dispositivo para garantir que não vai dar ruim. Coca, mas mesmo assim 10 mil é muita coisa. Ok, concordo, nem sei quantas músicas, mas não chega, né, nem a 1000. Mas você entendeu o ponto, né? Tem alguns limites que não tem sentido. Mascaram uma incapacidade técnica, como talvez o lance da caixa tem, que eu falei, né, que o emulador de banco, ou no caso do Spotify, né, será que ele tá temeroso? Vão roubar aqui as músicas. Mudou a chave, né? A chave virou faz tempo. Notícias. Cocatec. E o que eu destaco hoje, com certeza, a chegada ainda não, mas deve chegar em breve, que houve foi a autorização por parte da Anvisa para que a gente tenha o eletrocardiograma no Apple Watch. Isso foi anunciado em 2018, ficou disponível nos Estados Unidos finalzinho de 2018, aí logo em março de 2019, coisa ali de 3 meses depois, uma safra de países europeus. Hong Kong também foi nessa segunda onda. Depois veio a terceira onda, coisa de 6 meses depois, chegou só na Índia, isso em setembro de 2019. Mais 6 meses foi Chile, Turquia e Nova Zelândia. Então, se tem essa onda de lançamentos a cada 6 meses, a gente só vai ter em setembro agora. Então, mas foi liberado, acabou de ser liberado na Arábia Saudita. Então, acredito que já próximo update que tiver deve estar disponível pra gente também. A autorização foi extremamente rápida, praticamente 3 semanas. A Apple entrou com um processo no início de maio e 20 dias depois estava já aprovado. Acaba que no processo você tem muitas idas e vindas, manda o documento, e quem já fez alguma homologação de alguma coisa sabe como é que é isso. E não tá certo, principalmente se é a primeira homologação que você tá fazendo, você não conhece o fluxo, aí manda, tá errado, aí tem que mandar outro, e manda outro, aí o processo fica com 2 anos e meio, por mais que a gente olhe, foram o quê? 1 ano e meio mais ou menos pra estar disponível pra gente, mas de processo, coisa de 3 semanas. Ainda que a Apple provavelmente teve reunião no final do ano passado lá com a Apple e a Anvisa, então, como é que eu faço essa homologação aqui, né? Já pegou as dicas pro processo já ser o mais azeitado possível. Por mais que a gente queira tecnologia, a gente queira a Anatel em si, o processo de validação da Anatel, eu acho meio assim. Acho que poderia dispensar se já tivesse sido feito em fazer um acordo, alguma coisa assim. Porque em termos de tecnologia, o mundão já tá mais ou menos igual. Claro que tem que segurar a pirataria. Inclusive a Xiaomi achou lá na China curioso isso, né? China achando uma falsificadora, uma empresa pirata
pirata pirateando os produtos, né? Enfim. Mas quando o assunto é saúde, isso não é exatamente assim. Cada país tem os seus protocolos. Por exemplo, para você ser considerado diabético ou alguma coisa assim, pela classificação há um tantão de tempo atrás, acho que eram 190 ml lá de glicídios, whatever, no sangue. Não sei, né, exatamente qual é o valor, mas depois eles revisaram, baixou para, sei lá, 170. Acho que hoje tá 160, se eu não me engano. Você vai fazendo os ajustes e esses ajustes é por país. Não sei se tem alguma particularidade no eletrocardiograma, se tem algum ajuste local, ou se é uma coisa única para o mundo inteiro, se todo mundo segue a mesma regra, mas a princípio teria algum sentido de existir. A gente já tem o primeiro país fazendo uso da API Apple/Google da exposição do Covid. Chuta qual? Suíça. E aqui no Brasil, né, a gente tá como? Parece que assumiu a liderança o Brasil agora, no número de casos. Cada vez mais a gente se acostuma, né, tá virando a nova bala perdida. Falando especificamente de Rio de Janeiro, que tinha os tiroteios, e aí nessa vinha uma bala perdida e acertava um. E a gente passou a assumir esse como sendo o risco de ir pra rua. Não, eu vou pra rua, não posso ser assaltado. Pode ser eu vou pra rua e pego o Covid. Ah, Coca, mas é só não ir pro shopping que abriu, para as coisas que abriu. Tá, mas e se o meu vizinho aqui resolveu ir? E aí eu vou jogar o lixo, encontro com ele e deu ruim. Enfim, coisa boa, entre aspas, voltando aos ares da normalidade. Apple nos Estados Unidos vai abrir essa semana, mas 100 lojas nos Estados Unidos. Vai abrir não, né? Vai reabrir. IBM das grandes, também tá fazendo liberação de força de trabalho. Não deu muitos detalhes, mas falou, ó, vou garantir o seguro-saúde, o plano de saúde até metade do ano que vem. Isso é uma outra coisa que eu vi muita gente falando. Ah, não, pega o lucro do ano passado e com o lucro do ano passado você consegue tal coisa. Mas é exatamente isso. Isso é o lucro do ano passado. Esse lucro ele já foi distribuído, né? Repassado por os acionistas. O lucro não fica guardado debaixo do colchão para ser usado em emergências. Talvez devesse. É o tal novo normal, pós-Covid, pós-capitalismo, que uma hora vai surgir. Só para arrematar essa sessão Covid, o Google fez uma coisa curiosa semana passada. Ele baniu o podcast Addict, porque ela tinha podcasts sobre Covid e, segundo o Google, só quem pode falar Covid é o governo. E é um cenário que parece simples, mas é complicado. Primeiro, o momento atual é um momento extraordinário, onde a gente pode ter medidas extraordinárias. Obrigar todo mundo a usar máscara ou a ficar em casa, isso não é um atentado contra a liberdade. Isso é uma medida sanitária temporária para até a gente ver o que vai fazer. Ainda mais quando estão fazendo pouco e com muita corrupção. Imagina se todos os players e podcasts tivessem que ter esse filtro. A princípio, o conteúdo no podcast é livre. Por outro lado, pega o Telegram, por exemplo. Você não tem canal adulto rodando no Telegram do iOS. Se um canal é marcado como adulto, você tenta acessar no iPhone, aparece uma mensagem, não, esse canal aqui é adulto, não rola no iPhone. Quando é no Mac, menos mal que você consegue pegar uma versão que passe por fora da loja, não tem essa restrição. No caso específico do Google com o Podcast Addict, o próprio Google não segue esse guia no seu player de podcast e não exige isso de outros, mas o ponto é, existe um paralelo que a gente pode traçar. Aqui no Brasil, estão querendo passar a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet. Tem vários quesitos. O que mais chama atenção é fazer com que a plataforma se responsabilize por fake news. Hoje, sendo extremamente reducionista, o governo é a favor da fake news. A pressão por leis de controle a fake news vem da oposição. O governo diz que existe uma verdade que precisa ser dita. E bom, fake news é fake news, ponto. E ambos os lados usam. Mas essa lei é pegadinha porque a gente combinou no Marco Civil que a plataforma ela não é responsável pelo conteúdo. Quem é responsável é quem posta. Não é isentar a plataforma. É sim um problema da plataforma, mas você não resolve isso com censura. Tirando o Covid, que é uma outra história, uma questão sanitária. Então, Covid à parte, mas a gente tem a liberdade de expressão, né? Como é que funciona isso? Trump teve agora um tweet marcado como fake news. O mundo ainda não chegou numa maneira de resolver a fake news. Pouco provável que o Brasil consiga com uma lei. Tem que testar, vai pra aqui, vai pra ali, testa. Distrito Federal, agora você não pode mais pagar o Uber em dinheiro. Na verdade, tem 4 meses para entrar em vigor. A questão é segurança. Por mais que, pela lei maior, a única moeda que é universalmente aceita aqui no Brasil é o real, é o dinheiro. Essa não pode ser negada. Eu até topo negar em algumas condições. Não para todo mundo. Ah, Uber não pode usar dinheiro. Não, dá a opção. Ó, eu aceito pro motorista. Ó, eu aceito dinheiro. Não aceito dinheiro. E deixa o motorista gerenciar esse risco. Recebeu uma grana, passa ali em algum lugar e deposita. A gente tem uma ideia que lei é ferro e fogo e não. Lei é algo que a gente combina algo e virou lei. Se a gente combinou em algum momento no tempo, a gente pode recombinar. Os Correios aqui no Rio de Janeiro foram
notificados pelo Procon para explicar que aquele negócio isso não é o destinatário ausente, mas encomendas que atrasam, são extraviadas, cobranças indevidas. É difícil não suspeitar pelo timing, né? A questão da privatização. Ok, tem um Covid, galera dependendo mais dos correios, mas em qualquer grau, bacana, o Procon tá dando uma cutucada, porque a gente bem sabe como é o serviço do correio, como é que o pacote chega pra gente. Por último, de Brasil, a Anatel fez uma avaliação dos brasileiros conectados ano passado e aumentou nas áreas rurais, na baixa renda. Galera, tá mais conectada. Claro que pode estar mais conectada ainda, mas andou. E para 2023, a meta da Anatel é que a internet banda larga fixa tenha como média 150 megas de velocidade. Isso é para daqui a 3 anos. Acredito que você tem uma internet aí até uns 100 megas, talvez alguns poucos até uns 300 megas no máximo. Não consigo imaginar muita gente indo além disso. Então a velocidade média hoje, aqui, né, entre os cocas no olhômetro, estaria mais próximo de 100. Imagina a velocidade média de Brasil, as velocidades que não estão no porvir. Falando de velocidade, Cloudflare lançou um medidor de velocidade, speed.cloudflare.com, e essa é uma velocidade, vou chamar de velocidade real da internet, porque acaba que você mede a velocidade com o teu provedor de internet, com o Netflix, que praticamente todos os provedores têm cache, tem uma boa velocidade com o Netflix, ou então você mede com um servidor próximo ao teu, que tem uma largura de banda infinita, e esses serviços são bons, porque você vê que você consegue atingir a sua velocidade máxima, só que não é a velocidade real, não é a velocidade que você consegue fazer as coisas. Cloudflare, por não ter uma pulverização muito grande, eu não consegui acessar 100% da minha banda via Cloudflare, que ele é nos 70%, 75%. Continuando o papo sobre Apple, iPhone 11 já está sendo produzido e vendido aqui no Brasil, já sai com indústria brasileira, eventualmente quando você compra na loja. Geralmente a gente tinha, vou chamar aqui de modelos mais ultrapassados sendo vendidos aqui, agora a gente tem um modelo de primeira linha, voltou a ter um modelo de primeira linha. Ok, daqui 6 meses ele passa a ser, né, ultrapassado, bem entre aspas, você entendeu o contexto. Fico pensando se nesse, que não é exatamente pós-Covid, não é o novo normal, onde a produção tende a ser local, acho que tem mais uma coisa de diversificação. Não, vamos tirar um pouquinho da produção ali da China, a primeira leva ali, o primeiro mês, os primeiros 2 meses, vamos deixar na China, mas nós vamos trazer um pouquinho aqui pro Brasil, alimenta América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai, distribui a produção, vamos aguardar para ver se iPhone 12 vai ser produzido aqui no Brasil até o final do ano. Treta, China e Estados Unidos, Reino Unido vai reavaliar a questão do 5G pela Huawei, se vai autorizar o uso ou não. Tava favorável, né? Agora, né, vai saber. Teve uma outra peculiaridade envolvendo a China. Os comentários de YouTube desfavoráveis lá na China ao governo estavam sendo automaticamente removidos. O Google falou, não, vamos ver, deixa eu ver aqui, deixa eu estudar. Isso porque o sistema hoje tá todo automático, não que não tenha galera humana, tem a galera humana, mas a galera humana tá em casa. E o outro alerta, né? Por mais que você tenha computadores, você tenha algoritmos, você sempre vai precisar fazer um ajuste fino. Por exemplo, a gente não estava pronto do ponto de vista de tecnologia para um Covid. Os algoritmos tiveram que ser tunados. A Amazon passou a privilegiar os produtos, e corretamente, os produtos associados a Covid, porque esse era o foco. Mas a galera precisa também de coisas não Covid. Então, peraí, então quais são as lojas que têm capacidade de cuidar desse não Covid? E por cuidar, entenda fazer entrega, porque eu, Amazon, não vou entregar, tô focado aqui em Covid. E essas que eu vou recomendar. Enfim, falei da Huawei 5G, lembrei aqui que a gente conseguiu atingir a velocidade teórica de transmissão de 44.2 terabits por segundo. Isso usando fibra óptica, usando tecnologia baseada em luz. Teve uma falha no final de semana, não sei se você pegou, dizendo, esse aplicativo não tá mais sendo compartilhado com você. Isso pegou a galera que usa compartilhamento familiar. Para resolver, você tinha que baixar de novo o aplicativo. Você nem precisava desinstalar e instalar de novo. Se você fosse lá nos ajustes, geral, armazenamento do iPhone, aí você tem a lista dos aplicativos. E quando você entra no aplicativo, você vê o tamanho dele, o tamanho de documentos e dados, e você tem 2 opções. Uma é apagar o aplicativo, que apaga o aplicativo e os dados, some com todo o rastro do aplicativo do aparelho, e você tem o desinstalar o aplicativo, que deixa ele como nuvenzinha. Os dados, as personalizações são mantidas, só o aplicativo em si que fica fora. Você ganha até um espacinho com isso, e aí toca na nuvenzinha, baixa o aplicativo, isso já era o suficiente para reparar o erro. Acabou que a Apple, no meio do caminho, resolveu soltar algumas atualizações para resolver o problema. Não eram atualizações reais, era uma chacoalhada que a Apple deu para agilizar o erro, mas a Apple conseguiu achar o erro nos servidores, então apertou um parafusinho
bugzinho lá nos servidores e agora voltou a funcionar. Eu comentei que tinha saído a leva de iOS 13.5. Na verdade, desde o iOS 11, para todos os aparelhos de iOS 11 para cima, conseguiram arranjar uma falha no dia 0, não estava explorada, não tinha correção, jailbreak liberado para tudo. Saiu a atualização que estava faltando do Catalina 10.15.5 com o gerenciamento de bateria a lá o iPhone, mas só para MacBook Pro de 2016 para cá ou MacBook Air Retina. Fica em economizador de energia. Nas preferências de sistema, ali tem um agendar, vai ter um botão extra que é saúde da bateria e também tem aquele ajuste do tamanho do quadradinho no FaceTime. Fora, claro, demais correções. Tinha um particularmente chato que algumas fotos do iCloud Fotos não estavam subindo, não estavam sendo sincronizadas. Aliás, dá até uma olhadinha no teu iCloud para ver se não tem no status. Quando você rola pro final do Fotos, da abinha Fotos, tem lá se tem algum erro. Vai ter até um álbum, deve ser o quinto, sexto abaixo do Fotos, dizendo não foi possível sincronizar. Tinha ali uma meia dúzia de 10 que estavam sem sincronização. Essa 10.15.5 resolveu. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Tem mais coisa para falar, mas amanhã a gente continua. Se você curte games, fica ligado lá na promoção da Epic. Essa semana é Civilization 6. Na Google Play tá rolando um emulador de Nintendo 3DS para alegria da Nintendo. A Nintendo tá nos Estados Unidos processando... acharam um jailbreak para os dispositivos antigos do Switch, que ainda não tem a correção. Nintendo tá voando em cima porque a galera tá hackeando o Switch. Lives, como tudo na vida, né? Virou carne de vaca, todo mundo fazendo live. Aliás, eu tenho visto cada vez mais no mercado carne que não é carne à base de planta. Nos Estados Unidos, desde março, momento Covid, o aumento já de 4 vezes as vendas, parece uma nova tendência, né? Até porque a galera tá em casa, tá valorizando mais a cozinha. Eu até espiei as receitas mais buscadas no Google e fiquei meio em decepção, assim, coisas, digamos, bem básicas. Decepção porque a leitura que eu faço é que nem o básico a galera sabia fazer. Antes tarde do que mais tarde ainda, mas eu achei que a galera ia estar buscando coisas mais elaboradas e não. Mas enfim, live virou carne de vaca, com isso o público tá caindo, live de funk não rolou, não deu certo, sertanejo rolou, sucesso avassalador, mas a galera não quer mais do mesmo. Safadão já tá pensando na live de agosto, então isso já te dá também uma ideia de até quando vai a quarentena. Por mais que hoje já estejam coisas querendo abrir, em tese, pra te dar uma referência, quando a curva começar a cair, a gente ainda tá numa curva ascendente. Quando começar a ficar descendente, você tá na metade do processo. Ou seja, se a gente hoje tá com 23, 24 mil mortes, já pode esperar, se hoje a gente virasse a curva, pelo menos 50 mil mortos. Pois é, mas live de funk não rolando, só o Dennis DJ que rolou, foi bacana. Jerry Smith vai fazer uma segunda live, mas a galera de funk usa celular pré-pago. E aí acaba, no meio da live, acaba a banda. Super canal Condzilla, né? Live bem foi. Mas mesmo nos sertanejos, pagode, a galera tá se reinventando porque quem tá assistindo não quer mais do mesmo, não quer a mesma música cantada, do mesmo jeitão, a mesma coisa, quer um cenário diferente. Se é pra fazer igual, né? Assiste a live anterior. Falando de live, eu comentei que a Canon permitiu oficialmente que você usasse sua câmera como webcam. Agora a Fuji fazendo a mesma coisa com as mirrorless, rolando um papinho de que a Apple poderia seguir um pouco o caminho do Spotify, comprar podcasts, ter um conteúdo original de podcasts, não para exatamente fechar dentro da sua plataforma. Seria, a princípio, um conteúdo original para podcast Apple e provavelmente poderia rolar uma adaptação para ir pro Apple TV Plus. Testa como podcast, vê se tem uma boa adoção e vira Apple TV Plus. Quem curte historinhas, né, passado Apple, o Code Break, bateu um papo com o Scott Forstall e ele falou, quando foi fazer entrevista pra Apple, na verdade nem na Apple, no Next ainda, com o Jobs, ele ia ter um dia inteiro de entrevista, 17 entrevistas, e acabou que o Jobs fez algumas perguntas, eles se curtiram, falaram de design, filosofia, e aí o Jobs falou, olha, eu sei que você tem um dia inteiro de entrevista, mas não importa o que me falarem, eu vou no final do dia fazer uma proposta pra você, então pareça interessado nas perguntas que te fizerem ao longo do dia e, né, no final a gente conversa, sei que você vai aceitar a minha proposta. E na época, além da Nest, tava rolando um papo com a Microsoft, e aí no dia seguinte ele recebeu um peixe da Microsoft pra dizer, olha, se você for, né, pra Bay Area, se você for pra São Francisco, você não vai conseguir comprar um peixe como esse. Isso foi início dos anos 90, né, o Forstall ficou na Apple até 2013. E por último, registrar que o Brasil vai ter sim a primeira fábrica de baterias de lítio e enxofre, esse tipo de bateria, que não vai ficar limitado só a carros, mas nos carros conseguiria dar uma autonomia de 2.000 km. Hoje essa autonomia tá ali girando na faixa de
de 500 km, coisa de 4 vezes mais. A operação é para 2023, pode dar um boost nos carros elétricos. Aqui no Brasil, acredito que boa parte vai ser exportado. Também acredito que até 2023 a gente já tenha outras fábricas ao redor do mundo, mas confirmado, essa seria a primeira. E assim, desconfiando de quem usa Android, tava vendo, não vou falar qual a série pra não dar spoiler, mas eu tava vendo um conteúdo no Apple TV e você fica no MacBook, fica vendo iPhone e apareceu um Android. Eu falei, um Android? Ué, e o cara tá acessando um conteúdo assim, né? Você vê que o cara não é muito legal. Aí, então por isso que tá usando Android, né? Mensagens subliminais. Vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.